Nossa aula, tá? Vamos lá para nossa aula. Vamos prestar bastante atenção. Essa aula vai ser gravada e depois ela vai ser disponibilizada. A gente coloca no YouTube. Se você quiser assistir as aulas que são ministradas pela manhã, você pode entrar lá, se inscreve no meu canal que você vai recebendo, ou então você entra no meu canal lá e procura que a aula está lá, e vocês podem estar assistindo de manhã, ou podem estar assistindo a aula da tarde. Essa vai ficar no Classroom, você pode revisar e olhar a hora que você quiser. Fica à vontade, tá bom, meninos? Então vamos aqui. Vou estar abrindo aqui, ó. Todo mundo vendo aí? Sim ou não? Isso aí, vamos lá então. Pessoal, vamos então começar a entender algumas coisas aqui. Vocês sabiam que o Brasil tem família real brasileira? Tá? Tem a família real brasileira, tem príncipes, princesas. Isso, tem príncipes, princesas, tem tudo. Nós vamos entender por que o Brasil é o único país da América que tem família real. E o único país da América que foi uma monarquia. Tá? O México houve uma tentativa, o Haiti houve uma tentativa, até a Argentina com o Uruguai houve uma tentativa de querer fazer. O México ainda chegou a ter um rei lá, mas eles mataram e arrancaram a cabeça dele rapidinho. O Brasil foi o único local onde há essa monarquia. Aí você vai falar, não, professor, e o Canadá? O Canadá ainda é, né, um parlamentarismo, é uma certa monarquia lá, porque a rainha da Inglaterra é a rainha do Canadá, mas o Brasil é o único que tem família real brasileira, monarquia brasileira, tudo montadinho, o rei reinou aqui, tá? Isso é inédito em tudo quanto é lugar de experiência no mundo, tá bom? E como então que isso vai rolar? Como que isso vai acontecer? Com um fenômeno que ocorreu também muito inédito no mundo inteiro, que foi a transferência de uma corte europeia para os trópicos ou para as colônias. Isso nunca existiu, nunca houve. Então nós vamos então estar entendendo como que rolou essa história, como que isso veio fazer aqui. E o mais importante dessa alteração e dessa mudança, o mais importante é que essa mudança fez com que o Brasil, né, se tornasse independente. Houve, então, um processo de independência do Brasil. Tranquilo? Vem comigo, bora lá estudar isso aqui. Primeira coisa que eu quero que vocês percebam. Esse aqui, ó, é Dom Pedro III. Muito bom rei, pessoal, tá? Esse Dom Pedro III, muito bom rei. Foi um rei inteligente e tal, e tal. Até o pai dele anterior também era muito bom, inteligente e tal. E aí ele vai ter, então, casado com Maria, né? Conhecido como Maria Louca. A louca, tá? Ele casa com a Maria, e a Maria, ela vai ter esquizofrenia na idade mais avançada, né? E o Dom Pedro morre e Maria fica, certo? Só que Maria vira rainha, mas logo a Maria começa a bater pino. Ela fica o quê? Ela fica... o problema da esquizofrenia dela começa a surgir com grande força. E ela não tem como governar. E quem vai ficar no lugar dela? Dom João VI, que era o filho e era o herdeiro do trono. Pessoal, Maria é até interessante a gente falar que tem um caso muito massa, que geralmente as mães falam pra gente. Já viu o termo Maria vai com as outras? Vocês já ouviram falar disso? É por causa dessa aqui, ó. Essa mulher, ela chegou no Rio de Janeiro, ela saía doida na rua fazendo as loucuras. E existiam as damas de companhia, né? Que saía tentando consertar as loucuras e ficava andando atrás dela. Aí eles falavam, Maria vai com as outras, né? As outras tentando consertar as loucuras da Maria, né? Ficava andando atrás de doido. Porque Maria vai com as outras é aquele que sai andando atrás de doido, né? E assim funcionava mais ou menos essas caricaturas que tinha. Além dessa caricatura, nós também temos a figura do Dom João VI, que muitos historiadores e alguns, e até um filme da Carla Camurati, que chama O Quinto dos Infernos, coloca Dom João como se fosse um homem burro, tá? Como se fosse um homem bonachão, medroso e tal. E como se ele fosse um cara sem capacidade. E eu vou falar para vocês,
eu já acho ele um dos monarcas mais inteligentes que eu já estudei. Mais sábio, mais rápido nessa questão. E eu tenho uma visão totalmente contrária do que se diz de Dom João. Para mim, Dom João era um homem extremamente inteligente e estrategista. O que ele vai fazer, ele vai conseguir se livrar simplesmente de o que ninguém deu conta de se livrar, que era de Napoleão Bonaparte. E ele vai sair livrão dessa história. Tá? Quase todos os reis e monarcas vão cair por Napoleão. Dom João não. E aí ele foi muito ousado, muito esperto e muito inteligente. Não acho Dom João nem um pouco burro, né? O povo fica com esse negócio aí, mas isso jamais eu irei achar. Beleza? Ele vai ser casado com Carlota Joaquina, que era uma princesa espanhola, né? Que é essa moça aqui, essa senhora aqui, de bigodons, né? Essa senhora, ela também tem alguma participação nessas questões. Mais à frente a gente vai até voltar a falar dela e do irmão de Dom Pedro, que é Dom Miguel. E aí, esses aí vão ser, então, da união desses dois, vai nascer, então, o Dom Miguel, o irmão mais novo de Dom Pedro, e Dom Pedro I, certo? Que vai ser o herdeiro do trono de Portugal, e ele vai ser o primeiro rei que o Brasil vai ter, ou o primeiro imperador, tá? E é isso que a gente vai contar essa história, como que chegou a tudo isso. E é ele que vai proclamar a independência, no qual a gente vai estar estudando hoje. Bom, ele vai se casar com essa moça aqui, a princesa Maria Leopoldina, né? Uma princesa também notável para o Brasil, importantíssima para a nossa independência, uma princesa realmente foi uma rainha à altura que o Brasil teve, foi a melhor rainha que o Brasil teve, uma mulher de grande inteligência e grande fibra. Pena que Dom Pedro não deu tanto valor ao que tinha ela. Ela era das melhores casas da França, dos Augsburgos, da Áustria, né? Então, das melhores famílias reais que ocupavam os cargos de família real no mundo inteiro. O povo coloca ele como... nos filmes, você pode ver que ele ficava só comendo frango, bobão. No filme, a Carlota Joaquina ficava traindo ele o tempo todo na frente dele, ele não entendia, fazia de conta... Ele era um rei que falava que ele era vacilão, não tomava decisões, né? Que não tomava banho. Então eles pegam pequenos detalhes que são reais, né, de certa forma, né, e que vai colocar ele como se fosse burro, como se fosse um rei fraco, um rei sem muita inteligência. Eu já acho ao contrário. Foi um rei... Pode ser que ele seja comedor de frango, que ele seja gordão e preguiçoso, que ele não tomava banho, né, que a Carlota Joaquina o traía, ele não estava nem aí também, né? Pode ser tudo, mas em política e em estratégia ele foi muito inteligente, né? Só que o povo gosta de desmoralizar as pessoas por detalhes corriqueiros da vida, né? Mas não analisa de forma geral essa questão. Eles o tratam como se fosse burro. Tem até um livro dele aqui, da vida dele, eu não vejo com esses olhos de jeito nenhum. E se vocês vão entender durante a aula por que eu não vejo com esses olhos, né? Ah, é um rei fujão, é um rei que abandonou seu povo, é um rei... Cara, se ele fica, tá na bosta. É isso, é simples. Tá? Então ele tinha que dar um jeito de sair fora dessa história, né? E ele teve uma das melhores estratégias, mais ousada e mais interessante que se pode imaginar naquela época. Tranquilo? Entendido então a família real aí, pessoal, e como que ela se processou, para a gente poder entender. Depois de Dom Pedro e Dona Leopoldina, nós vamos ter Dom Pedro II, o maior governante que o Brasil já teve. Outra coisa também que eu gosto de falar, as pessoas vão ver as dificuldades que o cara tinha, a forma que o cara teve para governar e como que ele tratou dos problemas que existiam. Para mim, não teve nenhum presidente, ninguém que governou o Brasil melhor que Pedro II. Eu estou dando a minha opinião aqui, ou mal, tá bom? Vamos lá, então, para a aula, para a gente poder entender toda essa história, meninos. Pessoal, eu vou estar, então, explicando esses resumos, que eu adoro esses resumão aqui. Por quê? Porque eles nos dão o que nós vamos estudar tudo isso aqui, tá? Essa aula é a primeira aula, é a aula introdutória. Semana que vem já está marcado esse mesmo horário, a nossa próxima aula, que é a aula 2, onde a gente vai acabar esse conteúdo, tá? Então eu vou dar a introdução agora para a gente conversar depois.
Eu já mandei um vídeo na aula anterior para vocês assistirem, um vídeo bem rápido e simples, para a gente já passar por cima aí, para a gente já dar uma entendida das coisas, e a gente aprofunda agora nessas duas aulas, tá? Vamos lá. Período joanino, por causa de Dom João. A gente conhece esse período joanino, tá? Que é de 1808 a 1821. Muito interessante, nós tivemos esses reis aqui. Teve Dom João, depois Dom Pedro, depois Dom Pedro II, né? E aí a monarquia cai, e aí entra a república, e a gente vai ver isso no terceiro ano. Como que estava, então, toda essa história do período joanino? Esses são os acontecimentos, tá? Esse aqui é um esquema que a gente pega na internet, e eu coloquei aqui. Contexto europeu, vamos lá. Europa sob domínio de Napoleão Bonaparte. O Napoleão era o cara. Vocês viram isso na Revolução Francesa. Estudou a Revolução Francesa e viu como Napoleão derruba o diretório e pega o poder. Depois ele faz um plebiscito e vira imperador. E ele faz da França uma potência. Uma potência gigante. Domina os outros países. Extremamente bom nas estratégias. E aí Napoleão queria destruir um rival muito forte. Principalmente por causa do seu poder econômico. Que era o quê? Que era a Inglaterra. Aí é que está a grande questão. A Inglaterra era um problema grave para Napoleão, tá? Por quê? Porque a Inglaterra, a Inglaterra estava passando pela Revolução Industrial, nós já estudamos isso. Depois a gente vai voltar a ver a Revolução Industrial de novo, a segunda e terceira fase, para a gente poder entender. A Inglaterra estava passando pela Revolução Industrial. Então ela estava tomando conta dos mercados. E isso estava detonando muito a indústria francesa. Então o Napoleão, o Popô queria então detonar a Inglaterra, destruir a Inglaterra. De que forma? Por meio do exército não dava. Napoleão é bom na terra. Tropa, manuseio de tropa e tal. Se botar Napoleão na batalha naval, ele ia perder feio para a Inglaterra. Gente, eu acho que até hoje a Inglaterra, desde o século XVI, somente um país de lá para cá que pôde fazer força a ela. Talvez os Estados Unidos. Porque a Espanha tentou uma vez invencível armada e não deu conta. Afundou tudo, tá? Hitler tentou, por navio não vai, tá? Tinha que mandar a Luftwaffe por avião. E nessa época também não era diferente. A Inglaterra era toda poderosa no mar. Então, se sair da França para atacar a Inglaterra por mar, para tentar fazer um desembarque de tropa, Napoleão iria perder, e ele sabia disso. Então, como que ele fez, então? Ele fez um negócio chamado bloqueio continental, que queria matar a Inglaterra por dentro. De que forma? Eu pego e faço a parte europeia não comprar da Inglaterra. Assim, a Inglaterra vai ter um problema econômico que vai naufragar. Eu vou explicar isso para vocês depois. Bloqueio continental, a economia portuguesa dependia da Inglaterra. Aí a gente vai começar a perceber como é que Dom João foi esperto nessa hora. Vai ter um acordo, então, entre Inglaterra e Portugal. Qual que foi a ideia? Vamos pegar a família real e levar para o Brasil. Eu vou explicar por que eles tomaram essa decisão. Inteligente. Quando ele chega no Brasil, ele vai soltar uma carta régia. Carta régia, régia significa rei, né? Uma carta real. Assinada por Dom João em 1808, que vai abrir os portos às nações amigas. Quem que eram as nações amigas? A Inglaterra. Pessoal, essa parte costuma cair em vestibular pra caramba, tá? Eu tô falando aqui resumido, mas a gente vai trabalhar ponto a ponto. A abertura dos portos vai acabar o Pacto Colonial. Lembra que eu passei no quadro para vocês o que era o Pacto Colonial? Eu fiz até umas setinhas assim. Metrópole e colônia. A metrópole administrava e defendia a colônia. A colônia só podia vender e só podia comprar da metrópole. Agora, com a abertura dos portos, Dom João acaba com esse negócio. A colônia pode comprar de quem quiser e vender para quem quiser. Comprar das nações amigas e vender para as nações amigas. Por enquanto é isso. Então, quem que era a nação amiga? Inglaterra. Então a Inglaterra achou a melhor coisa do mundo, porque ela poderia vender para o Brasil e comprar sem intermédio de Portugal. E o Brasil também achou maravilhoso, que poderia vender para os ingleses e comprar os produtos ingleses bem mais barato. E isso, então, vai ser um grande fator, né, para poder ter a nossa independência. Nós vamos ter também o tal da inversão brasileira. A colônia concentrava-se as decisões políticas da metrópole. Então,
o Brasil passa a ser a cabeça do império. Passa a ser... o império vai ser no Rio de Janeiro. Então, passa as decisões daqui. Então, inverte a coisa, né? Não é que inverte. Praticamente, Portugal fica colônia e o Brasil, né, a metrópole. Mas não foi essa inversão, porque não houve pacto colonial invertido, né? Mas fica mais ou menos aquela ideia. O Brasil passa em ascensão a Portugal, porque Portugal já não era mais sede do império. E aí, os portugueses vão brigar. O que os portugueses vão brigar? Em 1820, eles vão fazer uma revolução no Porto. Eles queriam expulsar os ingleses de lá, que os ingleses já tinham matado Napoleão e tal, mas os ingleses estavam tomando conta de Portugal. Então eles queriam expulsar os ingleses e falou para o rei, ou você vem para cá, ou nós vamos colocar outra família real. A gente vai falar sobre isso. Dom João, então, é obrigado a voltar e deixa no Brasil Dom Pedro I. E aí a gente vai ter independência devido a isso. Vai haver a Revolução Pernambucana, a gente fala isso depois, Congresso de Viena. Transformações do Rio de Janeiro, ele vai... Quando Dom João chega aqui, ele vai fazer várias transformações, vai organizar o Rio de Janeiro para ser o quê? O Rio de Janeiro é uma cidade bagunçada. Agora ele precisava de arrumar o Rio para ser o quê? A sede de uma corte europeia. Não tinha mais como o Rio de Janeiro ser aquele, em vista das cidades europeias, cidades portuguesas, aquele vilarejo. Então precisava de modernizar, criar uma estrutura para sediar o Império. Aí, Tratado de 1810, deixa para os próximos slides que a gente vai estar falando. Pessoal, até agora tudo bem? A gente só deu uma passagem rápida. Tá entendendo? Mais ou menos? Pelo menos? Então tá tranquilo. Então a gente vai agora mais detalhadamente trabalhar ponto a ponto. Tudo bem? Bom, então nós vamos agora entender o que é o bloqueio continental. Nós vimos que a França passa pela Revolução Francesa. Legal, né? E aí vai ter todo aquele processo que a gente estudou, né? Os jacobinos vai pegar o poder, depois vem os girondinos, e aí precisava do poder do exército, que ele vai e volta do exército, o exército toma o poder, cria então um triunvirato, onde Napoleão era um cara proeminente, logo acaba o triunvirato, Napoleão vira imperador por meio de um plebiscito. E ele vai criar o Banco da França, um código comercial, um código civil, e ele vai invadir esses países todinho que está aí, pessoal. Essas regiões aqui clarinhas e escuras, ele vai invadir, vai anexar a França. Isso tudo, então, vai torná-lo um grande rei, tá? Um grande imperador naquela época. E ele, então, tem grande notoriedade e poder. E vai consertar a economia francesa. A França vai virar potência nessa época. A única coisa que estava atrapalhando ele era quem? A Inglaterra, no qual ele não teria como invadir, conforme eu falei para vocês, porque ele não teria forças para vencer. Então, ele tentou detonar o que mais era crucial para a Inglaterra, a sua economia. Né? E aí, ele faz o quê? Proíbe todos da parte europeia, tá vendo aqui, ó, todos desses aqui, a comprar da Inglaterra, da Grã-Bretanha. E o que acontece então? A Inglaterra, então, começa a sofrer vários problemas com isso, porque ela não tem para onde desovar seus produtos. E ela realmente entra em crise. Os países também da França, para cá, também vai entrar. Isso aí não adiantou nada, porque muitas coisas que eles precisavam para produzir vinham da Inglaterra. Então, esse negócio não adiantou para ninguém. E ficou, então, esse bloqueio continental. Vai ter dois países que não vai obedecer de jeito nenhum ao bloqueio. Dois países. A poderosa e gigantesca, né, Império Russo, né, a Rússia grandona, forte naquela época, acho que era Pedro, não lembro direito quem era o governante, não vai aceitar, vai continuar fazendo comércio com a Inglaterra, e um outro país que lá era bem pequenininho e fraco, Portugal. Agora o negócio vai pegar. A Rússia estava longe de Napoleão. Napoleão vai tentar invadir a Rússia, mas Portugal estava fácil. E aí, Napoleão chega para Portugal e fala, ô, Portugalzinho, você é rei de Portugal, olha só a ideia. Se você não parar de comprar da Inglaterra e não cortar relações com a Inglaterra, eu vou invadir e vou cortar a cabeça do seu rei. Simples assim. É você que sabe. Aí Portugal, não, vamos fechar contigo, França, lógico. Você vai topar um cara grandão na porrada? Só se você for burro. O cara é gigante, velho. Ele vai te matar.
né? Então Portugal ficou no cagaço danado. Dom João VI ficou no cagaço danado, morrendo de medo. Por quê? A França invadia, não tinha força para detonar. E aí ele ficou ali, preocupado. Será que eu vou aderir ou não vou aderir? Aí chegou outro cara grandão, fortão do lado. Que é quem? A Inglaterra. E a Inglaterra chega para ele e fala, ó, mano, nós somos parceiros há muito tempo. Você compra de mim, eu compro de você. Que papo é esse você aliar com a França? Você tá doido, mano? Eu te arrebento na porrada. E o principal, se você aliar com a França, eu vou tomar o Brasil de você. Você não sai um navio de Portugal sem que eu derrube ele. Eu afunde ele. Beleza? Então alia com a França pra você ver se eu não te quebro na porrada. E aí o Dom João então tá com esse problemaço. Dois caras grandão querendo pegar ele na porrada. E agora? Como que eu vou fazer? E o que ele vai pensar? O que ele vai querer? Então eles vão criar várias situações. Uns partidários da França, outros partidários da Inglaterra, isso, aquilo. E aí soltaram uma ideia que vieram até dos ingleses, junto com alguns portugueses. Por que não muda a corte para a melhor parte do império? A melhor parte do império português não é Portugal. Qual que é a melhor parte do império português? Tinha Portugal, Brasil, Angola, Macau e vários outros locais. Qual que era a parte mais rica, que mais produzia, mais proeminente? Qual que era a melhor parte do império? Adivinha? Fala para mim. Exatamente. Eles então fizeram o quê? Rapaz, Portugal é só um entreposto comercial. A riqueza está no Brasil, não está aqui. E outra, se nós abandonar Portugal, Napoleão pode até invadir. Mas nós vamos permanecer nossa independência e meu rei vai permanecer com a cabeça no lugar, né? E assim depois a gente pode reconquistar Portugal. Hein, pessoal? Aí o que acontece? Eles então têm essa ideia. Isso é ideia é genial, isso é uma ousadia muito grande. Ousadia muito grande. E Dom João então escapa dessa parada. Ele deixa de enfrentar tanto a França como deixa de enfrentar a Grã-Bretanha, né? A Inglaterra. E vai para o Brasil e fica lá, né? E aí o que acontece? Napoleão realmente entra, pede licença para passar pela Espanha, invade a Espanha e invade Portugal, né? Só que a hora que ele pega, Dom João já estava longe. Sabe a expressão ficou a ver navios? Já ouviu falar? Quando você chega atrasado em um lugar, você ficou a ver navios? Já ouviu falar dessa expressão? Foi surgida nessa época. Quando Napoleão chegou, ficou a ver navios, os navios partindo. Só que é verdade, ficou a ver navios. Então Napoleão ficou ali a ver navios, né? Só indo embora, então ficou perdido. E Dom João, então, vem para o Brasil nessa época. Ó, Napoleão pressiona Portugal para aderir ao bloqueio continental e decide invadir Portugal em 1807. Fuga da família real portuguesa para o Brasil com a ajuda da marinha inglesa em troca de vantagens comerciais. Né? Depois a gente vai falar sobre isso. Em 29 de novembro de 1807, no finalzinho já, a família real deixa Lisboa com uma corte de 15 mil cortesãos, o dinheiro do tesouro português, ele deixou o Portugal quebrado. Mas lógico, o Napoleão ia roubar tudo. Funcionários da administração e a Biblioteca Real Portuguesa. Isso aqui foi top. Por quê? A Biblioteca Real, ela era importantíssima. Uma das maiores bibliotecas do mundo era essa biblioteca. Tinha coleções de livros fantásticos. Portugal foi muito rico no século XVI, XVII, né? Século XVIII que vai dar uma empobrecida. Então Portugal tinha muita coisa importante. Você pega tudo e joga lá. E leva essa biblioteca, uma das mais importantes do mundo, para onde? Para o Rio de Janeiro. Quando Dom João vai embora, deixa tudo aqui para nós. Nós hoje temos esse acervo da Biblioteca Nacional que Portugal juntou por muito tempo e gastou muito dinheiro para isso. E hoje está no Brasil. E não vai voltar, gente. É nosso. Se vocês quiserem visitar o acervo da Biblioteca Nacional, está no Rio de Janeiro. E lá está todo esse acervo maravilhoso que veio da Europa. Existem várias e várias coisas lá que faz inveja a muitos países no mundo. Né? Muito doido isso aí. Vamos lá, então. Até agora tudo bem? Entendeu o bloqueio continental?
Nessa hora, você percebeu que Dom João foi muito inteligente? Muito. O povo coloca como se você fosse um medroso, um bobão. Medroso? Medroso é se ele é corajoso, morto, né? É um tolo, não é um medroso. Tolo é que ele não era, né? Você vai enfrentar um cara que você sabe que vai perder, você é um tolo. Um corajoso, tolo, né? E ele não é. Ele é um cara muito inteligente. Ele fez para vazar fora dessa parada. Deus que me livre enfrentar o tal do Popô. Napoleão não era brinquedo. Não era mesmo. Bom, e aí nós vamos ter então a fuga da família real na madrugada. O povo de Lisboa ficou sem entender em 29 de novembro de 1907, 1807 a 900, mas tá errado, tá? O povo de Portugal ficou sem entender, ficou todo mundo malucado com isso. E aí, ó, cascaram fora. Saiu de lá, desembarque na frota por Tormenta, né, na costa da Ilha da Madeira. Eles param aqui. Depois os navios vêm, passa por Salvador, né? Muito interessante quando ele chega em Salvador e no Rio, deu uma praga de piolho no navio, né? Piolhos. E aí o que eles fazem? As mulheres raspam a cabeça naquela época. Raspou que ficou carequinha, né? E aí quando ele chega em Salvador, chega no Rio de Janeiro, as mulheres achavam que raspar a cabeça era a última moda na Europa, né? E aí as mulheres brasileiras rasparam a cabeça, que ficaram maravilhadas com as marquesas, com as duquesas, né? Com a pompa toda da família real, dos nobres lá, e todo mundo ficou encantado com aquilo e queria copiar o modelo, né? Para ser chique. A elite brasileira vai então fazer isso para ser chique e raspam as cabeças, e é um dos episódios muito de comédia do Brasil, né? Depois, o navio, eles se separam, mas chega todos ao Rio de Janeiro, tá bom? Chegando ao Rio, né, vai começar então, o que Dom João vai começar a fazer para poder organizar o Rio. Chega no Rio de Janeiro, a cidade do Rio não era uma cidade parecida com a cidade para caber uma corte europeia. Era uma cidade grande, sem estrutura alguma. Dom João, então, chega e faz o quê? Eu vou ter que criar estrutura para sediar o Império Português. Isso aqui não pode ser desse jeito. Não pode ficar assim. Então, ele vai começar a criar várias obras de modernização do Rio de Janeiro e para caber estrutura, né? Se fosse um homem burro e sem inteligência, isso ele não faria. E ele fez lá. Muito esperto. Então, vamos lá, então, ver o que ele vai aprontar. Período joanino, de 1808 a 1821, período que a família real portuguesa instalou-se no Brasil. Causas: fuga das tropas napoleônicas, adesão ao bloqueio continental. Não adesão, né? E aí Portugal fugiu, o que Napoleão faz? Ataca a Rússia, onde ele vai perder boa parte dos seus exércitos. Então, quando ele chega no Brasil, a primeira coisa que ele faz é cumprir um acordo que ele fez com a Inglaterra. O que era? Abrir os portos às nações amigas. Beleza. Quem que são as nações amigas? Inglaterra. E a Inglaterra estava tulhada de produtos para vender para o Brasil. Gente, mas tinha muita coisa. Por quê? Porque eles não tinham para quem vender. Existia o bloqueio continental. Então eles estavam meio lascados. E a produção industrial inglesa estava toda travada. Então precisava desovar o produto. E os produtos ficaram até baratos. E o que acontece? Os brasileiros viram aquilo uma pichincha, como se a gente fosse no Paraguai, né? Comprar. Começamos a comprar de tudo, gente. Compramos. O que muitos vendeu assim, chegou ao absurdo de comprar o quê? Casacos de pele, roupas de frio de lã e muita coisa pesada. Imagina uma lua dessa, um calorão desse, um país desse. Para que essas roupas tão pesadas? Isso era roupas do verão europeu. E o Brasil comprou. Compraram patins de gelo. Para esquiar onde, né? Esqui de neve. Então, um monte de quinquilharia eles mandaram ver na compra, né, nessa época. Isso foi muito doido. E o que acontece, então? Vai haver esse comércio todo dessa época e o Brasil vai comprar e vai ter todo esse processo. Beleza? Bom, com isso, em 1810, vai haver um novo tratado que vai beneficiar a Inglaterra. Qual que é? Tratado de Aliança e Amizade.
proibição da Inquisição no Brasil e o fim da gradual do tráfico negreiro. O Brasil já está, desde essa época, já ficava com esse negócio de parar com o tráfico negreiro, que a Inglaterra não queria mais. Não era positivo o tráfico negreiro naquela época, né? Porque o sistema capitalista não vê com bons olhos, né, a pessoa não receber salário. E o Brasil também acaba com a Inquisição. Uma das coisas também tinha, para você ver, Goiás teve 18 indiciados na Inquisição que foram levados para o Rio de Janeiro. Ela funcionava ainda. Você vê, Goiás teve, né? E aí, nesse Tratado de Comércio e Navegação e tarifas alfandegárias reduzidas para produtos ingleses. Porto Livre em Santa Catarina. Então, eles poderiam vender à vontade e entrar no Brasil e vender as coisas. Como que era, então? Os produtos vindos da Inglaterra tinham a taxação de importação de 14%. Né? Os ingleses iam pagar de impostos. Vindos de Portugal, adivinha, 15%. Quer dizer, do mesmo reino, o Portugal pagava mais caro do que um cara que era um reino fora, que era a Inglaterra. E jamais Portugal iria conseguir concorrer com os produtos ingleses, que eram industriais. Além de ser mais barato, eram melhores. Né? E os portugueses eram manufatura. A industrialização não estava muito forte em Portugal. Não como a Inglaterra. E aí o que acontece? Os ingleses se fartaram de vender para o Brasil. E de outros países, qualquer outro país, era 26%. Então a Inglaterra já era mais barato os produtos dela, até se você botar páreo a páreo, mais barato e melhor. Quanto mais com a tarifa mais baixa, a Inglaterra toma conta do mercado brasileiro. Outro fator que nós vamos ter, né, no Brasil colônia, e nesse período de Dom João, serão as realizações do Dom João. Olha só o tanto de coisa que ele fez. Para quê? Para melhorar o Rio de Janeiro, melhorar o Brasil, para ele poder ser um império. Né? Permissão para a produção de manufaturas. Vai revogar um alvará de Maria I de 1763. Né? Então o Brasil vai poder montar indústrias, montar manufaturas, mas não vai adiantar muita coisa. Né? Por quê? Como nós íamos concorrer com os produtos ingleses? Não vai dar. Ia tomar um pau danado. Então não adianta, esquece, isso não iria funcionar. Ele vai criar também a Academia Militar. Para quê? Para formar oficiais. Né? Para formar oficiais tanto da Marinha como do Exército para poder fazer a defesa do país. Então precisava de criar a Academia Militar. Ele vai criar o Banco do Brasil. É o Banco do Brasil mesmo que você vê no Calçadão e em outros lugares. O Banco do Brasil, tão famoso, vai ser criado nessa época para o desenvolvimento econômico. A imprensa rege, o Brasil não tinha imprensa, era até proibida, agora passa a ter imprensa, e a imprensa rege a imprensa real, no qual que vai mostrar os ditames do governo. Vai ter a Biblioteca Real, que é a nossa Biblioteca Nacional, vai criar a escola de medicina, tanto na Bahia como no Rio de Janeiro, para formar médicos, para poder... depois vai ser criada a escola de direito. Né? Para que essas universidades foram feitas? Para poder arrumar o oficialado brasileiro, os oficiais do Exército e da Marinha, e também para atender os filhos da elite brasileira, que não mais agora estavam indo para Portugal estudar, agora iriam estudar no Brasil. Cria o Real Teatro de São João, né? Um teatro muito bonito para receber a corte, para ter as festas, né? Como tinha na Europa, e vai criar o Jardim Botânico, que é essas aqui, pessoal. Aqui o Jardim Botânico no Rio de Janeiro, que ele é muito famoso pelas palmeiras imperiais, que depois vão se espalhar pelo Brasil e tá aqui na nossa Avenida Presidente Vargas, as palmeiras imperiais. Certo? Até agora tudo bem, pessoal? Entendeu? Tá entendido ou não? Então tá bom. Vai falando comigo. Vocês não perguntam? Pessoal, eu vou deixar então para a próxima aula esses slides aqui e a gente vai falar como que o Brasil vai passar a ser independente. O que vai acontecer, que já é outro conto de fada, já é uma aula já maior, tá, pessoal? Que nós vamos falar. Mais 2 slides aqui, ó, tá? Então vamos deixar para a próxima aula, beleza? E aí a gente começa a conversar. Tudo bem com vocês? Pode ser assim? Tem alguma dúvida, pessoal? Uma dúvida? Então tá. E outra pergunta. Vocês querem continuar com a aula ao vivo?
Então tá ok. É melhor para vocês aula ao vivo ou aula gravada? Tá. E também aquelas aulas de YouTube, vocês não querem não, vocês querem mais aula ao vivo, né? Uma aula de YouTube que eu achar lá que é legal, até mando, para ser só para ter uma introdução, para a gente fechar, mas a gente vai sempre ter aula assim. Pode ser que de vez em quando eu vou mandar uma aulinha gravada, tá? Mas eu vou tentar sempre estar fazendo a aula ao vivo. Então já está marcado para quarta-feira da semana que vem, às 16 horas a nossa aula. Sim, Stefano? Né? Porque para poder a devida ascendência, né? Porque não mudava, não. Porque eles eram de família real. Aí você colocava essa forma de ascendência, de mostrar, né, o poder, de mostrar que você é da família real, o primeiro tal. Existe assim, primeiro conde dos arcos, sexto conde dos arcos. Naquela época existia muito disso. Mas só para quem é nobre. Para nós, não. Esquece. Eu acho que para nós nem é hoje, nem pode mais, né, pôr esse negócio. Nem pode mais. Acho que é até proibido. Bacana. Tem mais alguma dúvida? Pode perguntar. Qualquer dúvida, fala, por favor. Nenhuma? Pode perguntar. Meninos, então tá. Então tá combinado, então. Semana que vem, às 4 da tarde, vamos terminar essa matéria aqui. E vamos ter mais aulas ao vivo, gravada, que vai ficar lá disponível para vocês. Valeu? Pessoal, muito obrigado, tá? Próxima aula a gente volta a falar. Eu ia falar mais desse slide aqui, ó. Mas eu deixo para a próxima aula, a gente explica ele melhor, para a gente poder tá trabalhando, tá bom? Então até mais, pessoal. Valeu. Vou estar desligando agora. Valeu, muito obrigado, tá? Tchau. Tchau. Até mais. Roger, você não teve pergunta hoje, Roger? Hum, Perguntar na próxima, gente. Falou. Tchau. Nossa aula, tá?